Marco sempre foi conhecido como um trabalhador confiante. Com 15 anos de experiência em construção civil, ele acreditava que conhecia todos os riscos do canteiro de obras. Naquela manhã de segunda-feira, ele chegou cedo, como sempre. Pegou suas ferramentas e subiu para o terceiro andar do edifício em construção. O que Marco não sabia é que o sistema de câmeras de segurança Requiem instalado estava registrando cada movimento dele. E o que essas câmeras revelariam ao final do dia mudaria não apenas sua perspectiva, mas a cultura de segurança de toda a empresa. A rotina começou como qualquer outra. Marco cumprimentou os colegas, tomou seu café e foi direto para sua área de trabalho. Ele precisava fixar estruturas metálicas na laje, um trabalho que já havia feito centenas de vezes. Por isso, quando pegou o cinto de segurança, ele pensou consigo mesmo que aquilo era apenas burocracia desnecessária. Afinal, ele era experiente, conhecia cada centímetro daquele tipo de obra. Tinha equilíbrio excelente e nunca havia sofrido nenhum acidente sério. Então, Marco pendurou o cinto em um gancho próximo e começou a trabalhar sem ele. A câmera de segurança capturou tudo. O momento em que ele deixou o equipamento de lado, a forma como se movimentava próximo às bordas sem proteção, os instantes em que se inclinava sobre espaços vazios para alcançar ferramentas. Durante toda a manhã, Marco trabalhou com eficiência. Ele cumpria prazos, executava suas tarefas com precisão e se sentia completamente no controle. Em sua mente, a experiência substituía qualquer necessidade de seguir protocolos que ele considerava exagerados. Quando um colega novo perguntou sobre o cinto de segurança, Marco respondeu com um sorriso confiante que não precisava daquilo para fazer seu trabalho. O rapaz jovem ficou em dúvida, mas a autoridade da experiência de Marco falou mais alto. As câmeras continuavam gravando cada movimento arriscado, cada protocolo ignorado, cada decisão que colocava Marco em situação vulnerável estava sendo documentado. Mas ele seguia tranquilo, convencido de sua própria segurança. Um momento que tudo mudou foi logo após o almoço que algo diferente aconteceu. Marco estava posicionado próximo a uma abertura na laje quando precisou pegar uma ferramenta que havia caído alguns centímetros para fora da borda. Sem pensar duas vezes, ele se inclinou para alcançá-la. Naquele instante, uma rajada de vento mais forte balançou a estrutura temporária de andaimes ao lado. Marco perdeu o equilíbrio por uma fração de segundo. Seu corpo se inclinou perigosamente para frente. Seus braços se moveram instintivamente, buscando algo para se segurar. Por sorte, ele conseguiu se estabilizar, apoiando-se em uma viga próxima. O coração disparou. As mãos tremeram. Pela primeira vez, naquela manhã, Marco sentiu o verdadeiro peso do risco que estava correndo. A câmera capturou tudo em detalhes. Um momento de desequilíbrio. A expressão de surpresa em seu rosto, a forma como seu corpo quase ultrapassou o limite da segurança. Se não fosse aquela viga no lugar certo, a história poderia ter tido um desfecho completamente diferente. No final do dia, o engenheiro de segurança chamou Marco para a sala de reuniões. Ele não estava com raiva, nem veio para repreender. Em vez disso, abriu o notebook e iniciou a reprodução das imagens das câmeras de segurança. Marco assistiu em silêncio. Viu a si mesmo deixando o cinto de lado logo pela manhã. Observou cada movimento que fez próximo às bordas desprotegidas. Sentiu um aperto no peito ao rever aquele momento após o almoço, quando quase perdeu o equilíbrio. Pela primeira vez, ele estava vendo sua rotina de trabalho sob outra perspectiva. O que parecia controle total, na verdade, eram dezenas de momentos de vulnerabilidade. O que ele chamava de experiência estava mascarando comportamentos de risco que poderiam ter consequências graves. O engenheiro
não precisou dizer muito. As imagens falavam por si mesmas. Marco entendeu que sua confiança excessiva estava colocando sua vida em perigo todos os dias. A partir daquele dia, algo mudou profundamente em Marco. Ele começou a usar todos os equipamentos de proteção, sem exceção. Passou a revisar cada procedimento antes de iniciar uma tarefa. Começou a questionar sua própria percepção de segurança. Mais importante ainda, Marco se tornou um defensor das práticas seguras no canteiro. Ele compartilhou sua experiência com todos os colegas. Mostrou as imagens das câmeras para o time, com autorização da empresa, transformando seu caso em uma lição educativa para todos. O trabalhador experiente, que antes ignorava protocolos, agora era o primeiro a orientar os novos funcionários sobre a importância de cada equipamento. Ele entendeu que experiência sem consciência de risco é uma combinação perigosa. A história de Marco teve um impacto muito além dele mesmo. A empresa decidiu implementar sessões mensais de revisão de imagens de segurança, não para punir os funcionários, mas para educar e conscientizar. As câmeras se tornaram ferramentas de aprendizado. Situações de risco identificadas eram discutidas em grupo, sempre focando na prevenção e no entendimento dos perigos. Os trabalhadores começaram a ver o sistema de monitoramento não como vigilância, mas como proteção. Os números comprovaram a mudança. Nos 6 meses seguintes, o canteiro de obras registrou redução significativa em situações de risco. Os trabalhadores passaram a usar equipamentos de proteção de forma consistente. As pausas para a verificação de segurança se tornaram rotina natural. A experiência de Marco ensina várias lições importantes sobre segurança no trabalho. A primeira delas é que experiência não substitui precaução. Por mais que alguém conheça seu ofício profundamente, os riscos continuam presentes e reais. A segunda lição é sobre a falsa sensação de controle. Muitas vezes acreditamos estar seguros simplesmente porque nada de ruim aconteceu até agora. Mas cada dia sem acidentes não é garantia de que o próximo será igual. A sorte não é estratégia de segurança. Outra lição fundamental é o valor da perspectiva externa. Ver nosso próprio comportamento através das câmeras permitiu que Marco identificasse riscos que sua mente havia normalizado. Às vezes, precisamos de um ponto de vista diferente para enxergar os perigos que ignoramos. O papel da tecnologia na prevenção. O sistema de câmeras no canteiro não foi instalado para vigiar ou punir. Seu propósito sempre foi educativo e preventivo. A tecnologia oferece a possibilidade de revisar situações sem que ninguém precise se machucar primeiro para aprender. As gravações permitem identificar padrões de comportamento de risco antes que resultem em acidentes. Possibilitam treinar equipes com exemplos reais. Criam oportunidades de discussão sobre segurança baseadas em fatos, não apenas em teoria. Empresas que investem em sistemas de monitoramento com foco educativo demonstram que a segurança dos trabalhadores é prioridade real, não apenas discurso. A tecnologia se torna aliada da proteção, quando usada com propósito correto. A história de Marco nos lembra que nenhum de nós está acima dos riscos. Não importa quanta experiência tenhamos, os perigos em ambientes de trabalho são reais e constantes. A diferença entre um dia normal e uma tragédia pode ser apenas um momento de distração ou excesso de confiança. Usar equipamentos de proteção não é sinal de fraqueza ou inexperiência. É demonstração de inteligência e respeito pela própria vida. Seguir protocolos de segurança não torna o trabalho mais lento, torna o retorno para casa garantido.